Querido telespectador da Web TV Nova Opção, estamos diretamente da paróquia Nossa Senhora das Graças, nesse momento de oração. Comecemos invocando a proteção da Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, nossa padroeira. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje nós temos um texto da Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 ao 47, que eu gostaria de meditar e rezar com vocês. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões comuns, na fração do pão, nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. O temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-nas por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam o pão nas casas, tomavam a comida com alegria e singeleza de coração. Louvavam a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. É um texto que relata o primeiro momento da comunidade cristã. Assim nasce a nossa comunidade católica, onde os fiéis perseveram na doutrina que os apóstolos pregavam, no Evangelho de Jesus Cristo. As reuniões aconteciam com frequência e assim nas casas partiam o pão, além de frequentarem o templo. E esta característica é que nós podemos identificar da comunidade dos seguidores de Jesus. Hoje também nós somos chamados a viver essa comunhão na fração do pão e na perseverança junto à doutrina dos apóstolos. Nossa igreja é apostólica, nossa igreja é eucarística. Então, fazer da Eucaristia e da doutrina, da fé que os apóstolos nos deram, a vida e o coração da nossa atividade, quer ela esteja vinculada ao momento de nos encontrarmos na igreja, quer estejamos na vivência da nossa casa, a pequena igreja ou a igreja doméstica em que vivemos. Perseverar na doutrina, saber que recebemos a fé do próprio Deus e que revelou aos seus apóstolos a verdade do amor de Jesus Cristo presente no meio de nós, vivo e ressuscitado, e que nós partilhamos quando nos encontramos no momento eucarístico, celebrativo, de vivência da nossa fé. Assim, de todos nós, Deus faz um só, na comunhão do seu corpo e do seu sangue. A segunda característica da comunidade cristã é a partilha dos bens. De tal modo, a vida em Cristo era experimentada, vivenciada por cada um dos cristãos, que aqueles que tinham propriedades colocavam os seus bens à venda e dividiam para que não houvesse entre eles necessitados. Afastamo-nos um pouco dessa realidade. Não temos na partilha do pão esse compromisso com os irmãos. É preciso que hoje nós recuperemos na vida cristã, na comunidade paroquial, essa realidade da partilha, e nós atingiremos a partilha para ajudar a necessidade de cada um quando aprendermos a viver na nossa igreja essa dimensão
do dízimo. O dízimo nos leva à partilha dos bens e a suprir as necessidades não só da igreja, como também dos irmãos mais necessitados. Entre eles, a alegria de viver a partilha na comunhão fraterna, na oração e na perseverança da doutrina apostólica é que marcava a vida dessa comunidade. A alegria de viver a comunhão em Cristo, a alegria de formar uma comunidade. Caro telespectador, nós somos chamados a viver essa alegria de testemunhar a presença de Cristo entre nós e de partilhar a nossa vida, os nossos bens, para que a igreja seja sustentada e para que os pobres sejam assistidos. O que marca a vida dessa comunidade, esse louvor a Deus, essa perseverança em Deus, cativando a simpatia das pessoas. A comunidade, ela não vivia fechada em si, ela abria-se à realidade em que ela vivia. Por isso, o cativar a simpatia das pessoas. Será que cativamos com nossa vivência cristã, católica, da nossa fé, na perseverança na comunhão eucarística, na doutrina apostólica, cativamos o mundo à nossa volta presente, cativamos as pessoas com o nosso modo de agir, de pensar e de viver? Será que nós temos testemunhado a alegria de viver com o Senhor, essa comunhão na Santa Igreja? Porque parece-nos que falta à nossa comunidade esse testemunho fiel, alegre, motivador, para que Deus possa tocar no coração de outras pessoas. Aqui é bem claro o texto quando diz: o Senhor ajuntava outros à comunidade cristã que estavam no caminho dessa salvação. Se a comunidade cristã cativa a simpatia das outras pessoas da nossa cidade, Deus faz a obra ajuntando mais pessoas à nossa comunidade. O apelo desse texto no período pascal é exatamente esse: que a nossa igreja se renove, que nós superemos as barreiras que impedem de chegar até os irmãos. Infelizmente, nossas comunidades cristãs às vezes vivem a divisão, a indiferença, muita fofoca, muita intriga, muita separação entre nós. As comunidades vivem uma luta para mostrar quem é melhor, qual é a maior, qual é que pode mais, o que não é próprio daqueles que partilham do mesmo pão, perseveram na fé apostólica e repartem os bens como o Senhor nos pede. O que nós podemos fazer? Eis a nossa oração que agrada ao Senhor. O que podemos fazer para transformar a nossa comunidade paroquial? Como a nossa comunidade pode se tornar mais fraterna? Como a nossa comunidade pode abrir-se à ação do Espírito? Não tem outro meio senão a partir da conversão, da mudança sua, minha, de cada membro da comunidade. Ao abrir-se à verdade que nossa igreja, a Igreja Católica, que nossa comunidade paroquial ensina. Se não abrir-se e perseverar na oração em comum, viver a alegria da partilha, nós precisamos experimentar que, se entre nós há necessidade, é preciso que nós, cristãos, testemunhemos pelo compromisso com Cristo de socorrer os mais necessitados
e também de fazer a nossa igreja continuar a sua missão evangelizadora. A gente precisa buscar meios para poder sustentar a nossa igreja. E os meios de sustento da igreja e de atendimento às necessidades dos mais pobres é, sem dúvida alguma, viver a partilha, viver o dízimo a cada dia. Num testemunho alegre e ao mesmo tempo eficaz da graça de Deus agindo entre nós. A alegria de viver o Evangelho, a alegria de partilhar com o irmão, a alegria de dar ao outro aquilo que nós recebemos. Recebemos da graça de Deus e partilhamos essa graça de Deus com os irmãos. Deus só faz a obra se nós contribuirmos. Deus conta com a nossa perseverança na oração, na fração do pão, na fé, na partilha. E é a partir do nosso compromisso com Deus que Ele ajuntará outras pessoas, conquistará novos corações, as nossas comunidades que formam a paróquia. Este momento de oração é o tempo da gente reconhecer que o grande louvor nosso a Deus nosso Pai é viver a alegria do Evangelho, como o Papa Francisco nos pede. A grande oração da nossa vida é saber retribuir a Deus aquilo que Deus nos deu e retribuímos ao Senhor, socorrendo os irmãos, vivendo com eles cada momento essa alegria de viver o seguimento de Cristo. Então, leve aos seus irmãos na sua casa, leve ao seu ambiente de trabalho, leve à sua escola, onde você se empenha no estudo, a alegria de seguir Cristo, de partilhar com os irmãos a vida do Evangelho. E Deus fará a obra na sua vida e fará a obra na vida da nossa igreja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.